Olá pessoal, de volta aqui com os nossos conteúdos, dessa vez falando sobre os fundamentos do liberalismo econômico. Então, o que foi o liberalismo econômico? Foi uma doutrina surgida no século XVIII e que teve seu principal representante, o escocês Adam Smith. O liberalismo econômico ele defendia o quê? A não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência do câmbio e da propriedade privada. Então, em que contexto é que surge esse liberalismo econômico? Ele surgiu quando os Estados nacionais eles estavam se constituindo. Então, um grupo de pensadores eles criticavam o que eles consideravam aquela excessiva intervenção do Estado na economia. Então, deixando pouco espaço para que essa economia ela tivesse uma livre iniciativa. Então, os liberais eles rebatiam as ideias do mercantilismo que se punha contrário ao absolutismo. Então, os fisiocratas eles defendiam o controle do Estado na economia através de monopólios, dos altos impostos e proteção aos grêmios de profissões. Então, dessa forma, o liberalismo econômico ele se caracteriza pela não intervenção do Estado na economia, a defesa da propriedade privada e a livre concorrência. E dentro desse pensamento, desses fundamentos econômicos, a gente vai encontrar aquelas pessoas que se destacaram durante o século XVIII. E um deles é Adam Smith, que ele é considerado o pai da economia moderna. Então ele abordou questões como o crescimento econômico, a ética, a educação, a divisão do trabalho, a livre concorrência e também a evolução social. Então, na obra A Riqueza das Nações, ela teve uma importância fundamental para esse nascimento da economia política liberal e também para o progresso de toda a teoria econômica. Então, Adam Smith, ele pregava a não intervenção do Estado na economia. O que ele queria? Um Estado limitado às funções de guardião da segurança pública, mantenedor da ordem e garantia da propriedade privada. Outro que surge nesse contexto é o Thomas Robert Malthus. Ele ficou conhecido por suas ideias a respeito do crescimento populacional e seu ensaio sobre o princípio da população. Davi Ricardo, também outro fisiocrata, ele expôs a teoria da vantagem comparativa, onde defendia que o comércio internacional ele deveria ser dividido conforme a possibilidade de cada país. Então, desta maneira, as transações seriam justas e não haveria necessidade de barreiras alfandegárias. Então, Davi Ricardo, ele afirmava que o trabalho ele deveria ser encarado como uma mercadoria qualquer, sujeito a qualquer, aliás, ele estava sujeito à lei da procura e da oferta. Então, para ele não caberia ao Estado ou sindicatos exigir aumento de salários contrários a essa lei. Assim, as ideias do mercado justificavam os salários de fome e exploração dos trabalhadores. Então, as teses do liberalismo econômico, elas foram criadas com a clara intenção de combater o mercantilismo, cujas práticas já não atendiam às necessidades do capitalismo.